Como é que Tiago chegou à conclusão de que se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo? Tiago fez uma coisa extraordinária. Ele olhou para o poder das coisas pequenas da natureza. Coisas pequenas podem causar coisas grandes. Uma pequena fagulha pode causar um grande incêndio. Não deixe a sua língua solta. Ela pode botar todas as coisas a perder em sua vida e na vida da sua família. Veja Tiago 3, 3-6. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele fala outra coisa pequena. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, diz Tiago, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. E Tiago ilustra esta função das coisas pequenas para fazerem grandes coisas. Então, primeiro, vamos ver com Tiago. Ele olhou para a engenhosidade poderosa dos freios. Está lá no verso 3. Ora, Tiago 3:3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago usa o exemplo do freio para controlar os cavalos, para mostrar o poder da língua. Por natureza, o cavalo é um animal grande, forte e impetuoso. Em muitos casos, ele é indomável. Entretanto, quando se usa um pequenino freio em sua boca, colocado aqui, ele se torna dócil e conduzível. Apenas um pequeno freio é capaz de conduzir um grande cavalo para onde queira o cavaleiro. Em média, os cavalos pesam aproximadamente 500 quilos. Eles possuem carne, ossos e músculos. Via de regra, eles são animais muito fortes e rápidos. Ainda que sejam grandes e fortes, eles são facilmente controlados por um freiozinho que lhes é colocado na boca. Esse freio é bem pequeno, que tem o poder de controlar todo o comportamento animal em condições normais. Ao acionar esse freio, o condutor do cavalo o leva para onde ele quer. O grande e forte animal é controlado por um pequenino freio. Tiago foi muito sábio no uso dessa ilustração, porque ela se ajusta exatamente como coisas pequenas podem controlar grandes coisas. O controle do animal é feito por um aparelho muito pequeno que faz dirigir todo o corpo do animal. Tiago 1:26 tem alguma coisa muito interessante. Escuta lá, Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A lição que o cristão deve aprender é que não devemos ser controlados pela nossa língua. Um pequeno órgão não pode controlar todas as rédeas de nosso corpo. A nossa boca não deve nos controlar. Se o seu cristianismo é do tipo que você não controla a sua língua, então o seu cristianismo é vão e você estará enganando a si mesmo. Você tem que aprender a lidar com a sua língua nas mais variadas situações. Salmo 39:1 diz assim, são palavras do salmista: eu guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio.
Você tem que se policiar no falar quando estiver na presença do ímpio, porque ele pode tomar as suas palavras e torcê-las, causando um grande mal-estar para você e sua família. Portanto, se você pode ficar calado, fique. Não peque com a língua, pondo mordaça à sua boca, como fez Davi. No Salmo 120, 1 e 2, o salmista diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua enganadora. Você precisa orar como o salmista, tanto para livrar-se das más línguas dos outros, como para se livrar de mentir e de enganar com a sua própria língua. Nós precisamos, e desesperadamente, da graça divina para ter vitória sobre a nossa própria língua. O salmista, no Salmo 141, 3, ele faz um pedido que você e eu devíamos aprender, decorar, mastigar, ruminar, fazer essa verdade descer ao nosso coração. Olha o pedido dele, que espetáculo. Ele disse assim: Senhor, põe em guarda a minha língua, ou a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Esta é outra oração do salmista, suplicando o socorro de Deus. Ele sabia que sozinho ele não daria conta de tratar devidamente da sua língua. Provavelmente ele era um homem impetuoso e tinha o hábito de falar impensadamente, então ele faz uma oração cheia de humildade, porque ele reconhece a sua impotência em controlar o pequenino órgão. Mais ou menos, Jó foi o mesmo, disse mais ou menos a mesma coisa. Jó 27, 2 a 5 diz o seguinte: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Ainda que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Você e eu temos que ter coragem e pedir graça a Deus de fazer uma declaração semelhante à de Jó. Mas lembre-se, não confie em você mesmo, mas na graça divina que vem sobre você. Nós precisamos tomar resoluções sábias e radicais quando somos tentados a dizer coisas que não são verdadeiras, fazendo com que a nossa integridade desapareça de nós. Tome o exemplo do freio que controla um cavalo. Para mostrar que um pequeno órgão controla coisas grandes, Tiago usou o exemplo do cavalo. Você controla o grande pelo uso de alguma coisa pequena. Como é que você controla um cavalo? Você controla um cavalo pela língua dele. Você põe uma peça de metal na boca do cavalo. Ela pressiona a língua dele. Quando você puxa as rédeas, a peça na boca do cavalo pressiona a língua e o cavalo obedece ao seu comando. A ilustração usada por Tiago é muito boa. Controlando a língua do animal, você controla os movimentos do cavalo. Sem o freio colocado em sua boca, o cavalo não tem utilidade. Quando o cavalo não possui o freio em sua língua, ele não obedece a nenhum outro comando. Sem o freio na língua, você não consegue fazer o cavalo ir aonde você quer. Se você consegue o controle da língua, você pode dirigir a totalidade do corpo de um cavalo. Esta é uma ilustração gráfica que Tiago usou. Muito sábia a ilustração dele. Portanto, se você quiser controlar um cavalo, controle a língua dele. Sem o controle da língua, o cavalo não vai servir de nada para você. A ilustração usada por Tiago sobre o leme que controla a totalidade do navio nos ensina que se você puder controlar a sua língua, você poderá controlar a totalidade do seu corpo. Todavia,
Se você não disciplina a sua língua, você desgoverna todo o seu corpo. Portanto, aprenda a lidar corretamente com a sua língua. Lembre-se de que, se você quer ter dias felizes, você tem que aprender a trabalhar com a sua língua. Deus o ajude nessa tarefa tão dura, mas tão necessária, para que a língua não domine todo o nosso corpo. Deus abençoe a você.